Ok? Então, depois dessa apreciação, agora, a Sister Moira está conosco. Ela está conosco já há muito tempo. Nós já sentimos a sua falta. Por alguma razão não estou conseguindo vê-la. Tem aqui de fazer uma coisa. Ok? Então, na verdade, a Sister Moira já está na Brahma Kumaris há muitos anos. E ela serve a América Latina, a Argentina em particular, desde há 45 anos, se não tiver em erro. E ela é enfermeira cirúrgica de profissão. Eu vou falar algumas linhas em formas de poema, primeiro para ela e depois sobre os valores da paz. Então, hoje nós temos conosco a irmã Moira, que de profissão era enfermeira cirúrgica e que tem uma imensa riqueza de conhecimento eterno em sua bolsa espiritual. E suas precisões nos ajudam a nos libertar das garras da maldição de Ravan, que ficou incógnito em nossas vidas e apenas piorou as coisas. Então vamos tentar escrever a nova história da nossa vida com o seu verso elevado, para que nos convertamos em seres imortais de um carro funerário mortal. Ou seja, isso é como se fosse de uma pessoa morta, por assim dizer. Então temos que sair disso, né? Ou seja, passar a ser imortais. Então agora umas linhas sobre o valor da paz. Então a paz é a linguagem original do silêncio interior da alma, que o Raja Yoga nos ensina em apenas uma frase. Isso nos ajuda a todos a alcançar a beneficência. A miséria e a tristeza estão à beira de desaparecer, porque a vida exala a fragrância de Om Shanti como uma efervescência e nos ensina como realizar atos de benevolência. Então essas foram algumas palavras. Muito obrigado por estar conosco e agora o palco é todo seu. Muito obrigado, Manoj Bhai. É uma honra e prazer estar convosco hoje. Um grupo de almas com compromisso, a desempenhar um bom papel, a querer aprender, a explorar, de verdade. Então, muito obrigado. Eu estava a pensar sobre a minha própria experiência, de como eu tinha pouca paz e como eu exploro o eu e meu relacionamento com o divino mais elevado, com um propósito elevado da vida, e sei que isso me levou de volta ao lar, a ser um ser de paz original que eu sou. Como a Vedanti Didi, ela partilhou com muito amor. Eu estava a pensar nesses 3 pilares da nossa vida, que é um sentido de identidade, é um sentimento profundo de pertença e de direção, sem o qual nós estamos perdidos, completamente sem paz. E isso me leva quando eu saí da Argentina, quando eu tinha 24. Então foi uma grande jornada e meus pais perguntaram onde é que eu ia. Eu disse, eu não sei para onde é que eu vou. E depois elas perguntaram, quando é que você vai voltar? Eu disse, eu não sei. Então eu fui embora. Como se fosse um barco perdido no meio do oceano. Eu tinha tantas e tantas perguntas. Isso deixou-me tipo louca. Eu era jovem. E nós temos esse sonho de chegar à Europa, que a Europa é grandiosa. Então pensei, quero ir para a Índia, então quero mudar-me para a Índia.
E realmente foi o que eu fiz. Mas eu tinha tantas perguntas, mas esse aspecto da falta de paz dava uma tristeza na minha procura. E também dava uma solidão, de sentimento de não estar protegida ou entendida. Eu recordo-me de estar a viajar quando era muito nova, há muitas pessoas que estavam a viajar na estrada na Índia, e eu não estava sozinho, mas eu estava sozinho com as perguntas na minha cabeça, e eu sentia-me tão, ou seja, com falta de clareza, e era assim que eu pensava, mas ninguém podia entender o que eu precisava de experienciar, e eu estava nessa procura dessa jornada espiritual, e nós todos passamos pelas mesmas coisas, mas de formas diferentes, porque cada um é tão único, a história de vida de cada um é tão bela, e isso é um gatilho para a nossa coragem, para a nossa curiosidade. Então, esse desejo de aprender, isso torna-se tudo tão especial. Então, nessa procura, houve um ponto que eu estava no deserto e eu senti que estava mesmo no fundo, por assim dizer, ou seja, eu precisava de parar e arranjar uma forma de descansar a minha mente em algum lugar. E aquilo que eu disse foi, mesmo estando no deserto, eu estou ouvindo tanto ruído. E aquilo era um lugar muito silencioso. Só via aqueles sininhos que estavam nos camelos, mas era tanto ruído na minha mente. Então, mesmo assim, estava completamente em paz. E como não tinha esse sentido de direção, eu era muito jovem, eu tinha essa convicção de qualquer coisa que eu quisesse era possível, eu tinha isso muito claro. Mas eu não queria nada, eu queria. Não era clareza onde é que eu vou, quem eu sou. Era essa solidão. Eu sentia-me como se estivesse no inferno. Eu disse aos meus amigos, eu tenho que parar, porque já não há mais significado para mim estar a viajar sequer. Então foi aí que eu parei, e achei que quem Jaipurka disse, eu tenho que descansar a minha mente. E depois perguntaram, por que você não vai para Montabu? Eu estava aí em direção aos Himalaias, e foi assim que eu cheguei em Montabu. E conheci a Brahma Kumaris. Eu perguntei, quem são vocês? Eram pessoas muito jovens, mas havia algo com eles. Eu não quero me tornar uma indiana, mas as perguntas eram tão profundas. Eu sentia que eu tinha um sentimento profundo. Eles não são a querer ser alguém que eles não são. Eles têm uma roupa diferente. Eu não quero comprar uma história quando for para a Argentina. Portanto, era o mais que tinha colocado era o oposto de tentar chegar à Índia, de pertencer à Índia. Então gostei tanto da Índia e comecei a voltar todos os anos. Mas quem são essas pessoas tão jovens que estão a praticar meditação? Isso vai me ajudar a acalmar a minha confusão que está na minha mente. Então ela disse algo que eu pensei que foi muito importante. Ela disse, o que nós fazemos não é preciso pagar, é de graça, é gratuito. Então isso está disponível para todos, sem distinção. Todos têm direito para entender essa experiência da verdade. Então, isso é uma coisa que não tem preço daquilo que eu podia estar a receber e poder aprender. Então, eu fui com os amigos e no momento que eu dei um passo da sede
em Monte Abu, numa sala que chamava-se Om Shanti Bhava, e eu senti que estava num lugar seguro. Eu senti que algo foi libertado. Então, explicaram muitas coisas da filosofia da Brahma Kumaris, do Raja Yoga, mas eu não estava a escutá-los. Eu estava mesmo, eu estava tipo focada no rosto do fundador da Brahma Kumaris. Eu sabia que conhecia ele. Em cada imagem que estava presente, eu pensava algo que parecia que estava a regressar ao lar. E o meu coração sentia-se tão bem. Então, disseram que podia ensinar meditação. Havia outras pessoas que estavam a viajar. Eles disseram que está tudo bem. E a primeira lição, quando eu fui apresentada, foi um sentido elevado de elevação da alma. Isso estava na minha mente e fez me sentir, era isso. Essa aqui vai ser a minha jornada. Então eu senti que eu estava a começar uma aventura de saber quem eu era, conhecer-me a mim mesmo. E nada podia haver assim tanto interesse e toda a minha atenção em saber quem eu era. Naquele momento, eu não sabia o que era esse tema. Então, para mim, eu tinha que aprender o que verdadeiramente eu sou ou o que eu não sou. Então, eu tenho tanto orgulho de ter me agarrado a isso, dessa identidade. Alguém que vem da Argentina, tem uma família muito boa e todas essas coisas, parece criar esse sentimento de quem sou eu. Essas coisas que você agarra, tipo, as coisas que você adquire essa identidade. Então, para mim, voltar ao lar, saber que eu sou um ser eterno, e agora, para mim era normal, mas tudo parecia que era temporal, mas isso foi tão fascinante, e esse sentido de pertença, e alguém perguntou-me, você conheceu o Baba? Da Brahma assim que chamavam, a referência a Deus? E a minha pesquisa foi, tenho que entender o sentido da vida, tenho que entender o que é o amor. Então, esse vazio, essa solidão, faz uma falta de paz, mas era tão forte. Então, quando eu caminhei para esse lar, havia uma família, um lugar de uma família global. E eu senti que eu estava a nascer numa família muito única, de pessoas únicas. E eu me senti tipo abraçada, por assim dizer. Mas eu não sei o que significava isso, nascer para Deus. Eu nasci numa família cristã, portanto eu amava Deus, que era uma família muito focada no serviço. Isso fazia muito sentido para mim. Então perguntaram, você conheceu Deus? Então quando eu comecei a dar meus passos mais como um observador, e ser desapegada do meu corpo, de entender que eu sou um ser espiritual, então eu senti uma presença, que foi, alcançou meu coração. E nesse ponto, é como se Deus desse o meu coração secretamente. Era como uma verdade que estava a surgir, uma presença, uma energia. Eu fui aprendendo mais sobre a sua natureza divina, o seu poder, o seu papel como pai, como mãe. Isso trouxe-me de volta ao lar para conectar com os meus direitos,
E uma coisa que acreditamos fortemente na Brahma Kumaris, que eu adoro, é que nós somos filhos herdeiros de Deus. E isso traz de volta esse entendimento de que qualquer coisa e tudo que nós queremos e que nós sentimos que precisamos, verdadeiramente já pertence a nós. É um direito. Por causa daquilo que nós somos. Toda alma é um filho do Supremo. E quando nós observamos e entendemos que sim, eu sou uma alma, e Ele é o Supremo, a fonte da paz, a fonte do amor, os meus pais, o meu Pai Divino e Mãe Divina. Então, o que eu senti segurança, senti coragem e instantaneamente rendi-me. Eu lembro-me da Daddy Yankee, uma sênior, uma alma muito poderosa, que era uma das administradoras que deixou o corpo há uns anos atrás, e ela foi tão importante na minha vida. E uma vez ela perguntou: o que é que você vai fazer com a sua vida agora? E eu olhei para ela, para os seus olhos, e disse para mim mesmo: eu posso confiar na pureza. Não sabia bem o que era naquela altura, mas eu senti essa pequena senhora. Ela era muito baixinha e eu sou muito alta. Ela podia ser minha mãe. E ela disse para mim, estava sentada numa cadeira, e dizia: conta a sua história toda. Ela queria saber do meu passado, dos meus pais e tudo. E eu abri meu coração. Eu estava seguro. Tudo era tão verdadeiro. E foi isso que me fez sentir-me bem. Eu estava em paz. Como é que é esse sentimento de paz? A minha experiência de verdade e da clareza que vinha na minha consciência apenas através das experiências. E comecei então a entender, e a Dadi disse: o que é que você vai fazer agora consigo? E eu ri-me. Eu vou fazer aquilo que você me disser, eu disse para ela. E ela disse: está bem. Eu estava numa viagem muito longa e a Dadi disse: ok, eu tenho um plano para si. Conforme os dias passaram, ela convidou-me a passar na sede, no coração da Brahma Kumaris, em Pandabhavan, um lugar de muita paz, a semente, onde o fundador, Brahma Baba, começou essa organização para o mundo. E ela me convidou para ficar lá. E de alguma maneira, eu apenas senti que estava completamente eu estava apenas a ser levada por esse sentimento de pertença. E então, eu senti que esse é o meu lugar, essa é a minha família. E eu ia de um lado para o outro, e era como se eu reconhecesse. Eu estava num lugar onde onde eu já tinha estado antes. Eu não tinha estado antes, não percebi bem o que ela quis dizer. Mas eu acho que isso está tão conectado com a experiência de paz. E é sobre o nosso entendimento do tempo. E isso, esse entendimento que nós somos seres espirituais, mas também eternos, seres eternos, é tão profundo que uma das irmãs me deu uma aula. Ela colocou diante de uma grande parede, uma grande pintura, e disse: esse é o ciclo do tempo. Isso está dividido em eras. E ela disse: essa é a idade do ouro, a idade da prata, a idade do cobre, como os indianos.
Já estão todos familiarizados com isso. Mas ela disse, o tempo repete identicamente. Isso explodiu a minha mente. Eu disse, ok, você está querendo dizer que eu tive antes aqui? Eu já estive aqui antes? E ela disse, sim. Você está dizendo que eu sempre vou voltar para aqui? Ela disse, sim. E depois disso, eu disse, uau, não há mais nada que eu quero saber. Ela pode dizer tudo. Porque, de alguma forma, a minha base era esse ser eterno. E o que é eterno sobre isso é que nós somos paz. Nós não precisamos de paz como uma experiência, porque nós perdemos contato de quem nós somos. Mas quando nós estamos de volta a essa base de quem realmente sou, então esse fato é que nós somos eternos. Então, isso é algo que eu sempre fui. Então, se eu sou uma alma pacífica, por que eu tenho raiva? Então, por que eu fico chateada? Porque eu estou a mover em várias direções. E a razão é porque nós esquecemos quem nós somos. Então, esse despertar espiritual fez com que esses pilares ficassem vivos e fez com que eu pudesse então cruzar a minha vida 36 anos. E algo que eu tinha que aprender tanto, eu continuo a aprender, eu vou ter que aprender até o final, e é esse quem eu sou, e esse entendimento de quem Deus é meu Pai, como o Vedanta disse, então eu sou herdeiro do poder dele. Eu sou herdeiro de algo mais que hoje tem tanto significado para a nossa paz, que é a proteção. Nós somos herdeiros, a proteção de Deus. Nós temos um direito legítimo, porque nós somos filhos dele. Então, nós temos que estar protegidos de quê? Eu vim para um sítio de retiro muito bonito. Eu diria que aqui na Argentina foi uma prenda que Deus nos deu. Então, nós somos herdeiros, temos que ser protegidos. E já me perguntaram como é que é a segurança aqui. Claro que nós instalamos câmeras, colocamos alarme, essas coisas normais que nós fazemos. Mas o que é que nós precisamos de proteção é de quê? Nós temos o WhatsApp com os vizinhos, todos conectados, então de uma certa maneira nós protegemos uns aos outros. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, eu perdi meu cão e todos depois estão a procurar onde o cão está. Então, pensamos na proteção de Deus. O que é isso de proteger como as coisas comuns ou mundanas? Mas proteger do quê? Do nosso ego. Ele nos protege da forma de nós pensarmos. Porque ele está nos ensinar como pensar. Nós sabemos como protegermos, como nos proteger das pessoas, das circunstâncias, das situações, mas quanto mais eu tiver um direito enquanto filho, também tenho responsabilidade. Porque eu não posso ter acesso à sua proteção se eu não lembrar dele, se eu não passar, despender tempo com ele, não conectar-me com ele. Então, estar com Deus e falar com Deus e escutar a Deus. Essa é a garantia. Não importa de qual teste que você possa ter que atravessar, tudo vai entrar por uma complexidade, uma incerteza e, tipo, muitas maneiras. Aqui na Argentina, você pode ficar chocado de discutir, mas a nossa inflação anual é de 100%. 100% é a inflação. Eu digo uma coisa, é um extremo. Esse sítio foi comprado, mas algumas semanas atrás,
Nós alugamos uma casa grande e a renda dobrou 100%. Então, e os nossos estudantes também não estão a ganhar o dobro também. Então, nós temos, a forma como nós decidimos foi, ok, nós vamos devolver a casa, vamos adaptar esse lugar, são 15 quilômetros da cidade, estamos a fazer muitas coisas online, mas nada irá privar-nos daquilo que nós precisamos, vai nos privar daquilo que nós precisamos, do cuidado, do amor e da proteção do nosso Pai. Não importa quais são as circunstâncias, nós vamos ter que navegar, quer como indivíduo, como pessoa, como uma família espiritual. Nós temos sempre essa variedade, mas nós temos que lembrar dele. Nós temos, eu gosto dessa palavra lembrança porque a palavra meditação, eu sinto, é difícil dizer que às vezes dá confusão, porque muito nessa parte do mundo a meditação está associada a uma imagem, alguém está sentado com as pernas cruzadas, num lugar bonito, e você vai pensar que eles não têm nada para fazer, as contas estão pagas, então eles podem então meditar. Mas as pessoas que trabalham todo dia, ocupadas, de um lado para o outro, isso é uma grande cidade com 5 milhões de pessoas, então quando eu me encontro nesse lugar bonito, um tempo extra, eu gosto da palavra lembrança mais do que meditação. A meditação aqui está como se fosse uma moda e acham que a meditação vai me trazer a fazer uma pessoa melhor, mas isso é uma coisa que transforma, que dá poder e que me permite o ser divino que eu sou possa expressar-se livremente. Então, a meditação tem muito mais do que ser uma boa pessoa e estar mais relaxado. É uma coisa muito profunda. Eu gosto de brincar, principalmente com pessoas muito ocupadas nos retiros, pessoas de negócio, e eu digo, você deve ser louco, eu tenho filhos, tenho trabalho, como é que eu vou meditar o dia inteiro? Então a pergunta é, o que é que nós entendemos sobre o que é a meditação? Então se a meditação é a lembrar, ficar consciente de quem eu sou, isso estabelece uma conexão com a fonte, com aquele a quem eu pertenço. E se a meditação é o despertar, é estar consciente, então isso vai permitir ter escolhas livres. Isso é algo que nós queremos fazer o dia todo. Então, não é algo que é coisa louca de pensar, mas é algo que nós temos que construir. É uma capacidade de lembrar quem eu sou, de lembrar a quem eu pertenço, mas também lembrar-se algo que a Vedanta bem mencionou, eu diria, no sentido de direção, ou um propósito mais elevado na vida, ela estava a dizer que entender o papel que eu desempenho. Então, se dá tanto poder, quando eu estava no oceano, com um barco, então por que eu existo no meu pensamento? E quando eu vim para Madhuban, por bela casa espiritual, eu sinto que eu pertenço lá. Eu sei que eu aqui estou a fazer um pouco de serviço, mas eu pertenço lá. E uma coisa que eu costumo dizer a mim mesmo nas minhas pesquisas é tipo fazer tempo. Quando a gente tenta fazer tempo. E quando eu tinha 24 anos, o que eu quero fazer? O que eu quero para a minha vida? Eu sabia que eu podia estudar, mas eu não estava interessado numa carreira. Eu estava disposto a trabalhar, mas
Mas eu não queria dar a minha vida e energia um tempo inteiro. Eu sei que outros iriam fazer isso e que é bom. Eu estou falando sobre a minha experiência, certo? Mas eu senti, se eu quisesse fazer algo que me tornasse, que me fizesse com que eu sentisse a minha própria existência, então eu alcancei Madhuban, eu realizei a importância do serviço. O exemplo que eu tinha diante de mim era Brahma Kumaris no aniversário de 50 anos. Era como se fosse 50 dadis. São os professores muito seniors. Eram como se pérolas diante de mim. Tais seres belos. E eu recordo-me que eu estava tão inspirada por elas. Então eu pensei, eu quero ser como elas. Eu estava tão longe disso, mas eu sentia o amor e o ser pacífico. E elas estavam tão felizes com a vida que elas levavam. E é isso que despertou uma vida cheia de significado. Eu nunca tinha sido feliz e pacífica se eu não ia servir os outros também. Então eu realizei que aquilo que nós fazemos para nós, isso por si só é a prenda que nós podemos oferecer para aqueles que vivem conosco, aqueles que trabalham conosco, aqueles que estão na sociedade e mesmo no mundo. E quando eu penso que cada um de nós é e aquilo que nós podemos fazer no mundo hoje, isso vai diretamente esse poder do pensamento e o poder de que é o poder do silêncio. Eu realizei que as dadis, quando eu olhei para os olhos delas, elas estavam em silêncio tão profundo, mas não era vazio. Era um silêncio que significava clareza da verdade. O lugar de onde pensamentos puros eram criados, onde sentimentos puros surgiam. E quando nós pensamos em serviço, uma vida de significado, quando nós vemos as notícias que estão acontecendo no mundo, você pode sentir frustrado sobre aquilo que está acontecendo, mas quando nós olhamos para o poder que temos dentro de nós, o poder do pensamento, de uma mente limpa e coração puro, então o impacto do silêncio que nós estamos a acumular na forma de bons pensamentos e de bons sentimentos, ele viaja e é ilimitado. Não apenas muda a minha vida, mas vai tocar a vida dos outros de uma forma tão significativa. Uma coisa que eu observei no Radhijanka, especialmente, ela era como uma mãe, uma mentora na minha vida, e era o quanto ela brincava com os poderes do pensamento e o quanto ela entendeu e partilhava conosco a prenda dos pensamentos puros na nossa vida e na vida dos outros. E às vezes nós tínhamos a tendência de entrar em conflito com os outros, com explicações. Mas às vezes havia uma grande confusão, mas às vezes não era suficiente, nem sequer criava um impacto. Nós não recebíamos o silêncio e a auto-observação e ser tipo alimentado por esses pensamentos puros. Esses pensamentos puros vão tocar os outros e fazer com que eles tenham sentimentos puros e criar sentimentos iguais nos outros. E isso é algo que nós podemos experienciar mais e mais e mais. E toda essa falta de paz que nós temos, nesse casulo da observação, nós somos tipo, saímos desse feitiço e ficamos tipo calmo, tranquilos, com clareza. E nos tornamos com essa segurança que precisamos.
uma placa muito bonita, bonita de uma forma incógnita, e através do serviço sem ego, é a partir dos bons votos. Portanto, a linguagem do silêncio é a linguagem dos pensamentos puros, dos melhores sentimentos que vêm dos pensamentos puros são baseados na verdade de quem nós somos, de quem são os outros, porque também a linguagem é uma expressão da nossa visão, do nosso driste. O driste significa entendimento de quem você é. Não é olhar com esses olhos, mas ver quem você é com esse olho. Então esse eu que eu amo, o eu que então é o desejar o melhor para si. Eu lembro das dadis, todas elas já nos deixaram, exceto uma. Só temos uma dade preciosa que está em Madhuban. Aqueles que não foram a Madhuban vão, e se nunca encontraram com a Dadi Ratamohini, encontrem com ela, uma bela joia. Dadi é uma das fundações, da fundação dessa organização. É uma das companheiras de Brahma Baba no estabelecimento dessa universidade para o mundo. E as Dadis tinham uma visão de nós, que era tão poderosa. Eu me lembro de estar sentada diante delas e a Dadi Janki dava esse olhar muito poderoso no seu olhar, no seu driste, dizia bolo. Ela dizia, olha alguma coisa. E talvez muitas coisas acontecendo na minha mente, o coração partido ou qualquer coisa, eu sempre ia ter com elas a pedir ajuda. Às vezes eram boas notícias, mas às vezes não. E às vezes nós íamos com elas com dificuldade. E quando nós estávamos diante dela, ou com outras dadis, a forma que elas nos olhavam, quando a dadi diz bolo, tem literalmente nada o que se dizer. Porque de alguma forma, aquela visão dela mesma ter a personificação da paz, a personificação do amor, a personificação da verdade, de uma certa maneira, despertou isso em mim. E essa visão de pureza levou-me para esse lugar de quem eu sou. Diferente de como eu me encontrei. Então isso foi tão poderoso, deu tanto poder. Todos estavam a escutar e elas nos aconselhavam tanto. Isso foi transformador, mas isso vinha de um coração muito puro, que queria o meu progresso, queria que eu superasse. Mas por quê? Isso teve um impacto em mim, porque eles estavam a praticar isso para eles mesmos. Eles estavam a fazer esse poder de Deus, a receber. Eles estavam a utilizar da forma que eles podiam usar. E aquilo que a Brahma Kumari partilha tanto, essas joias, é interessante, porque todas as dadis nos deixaram. Mas de uma certa forma elas estão conosco. A vibração delas ainda estão a nos encorajar de uma forma tipo uma companhia angélica que nós temos. Nós lembramos delas. E se nós lembramos do momento de partilha com elas, nós sentimos a presença delas. Portanto, isso é algo que nós também podemos cultivar em nós. Nada nos vai sentir tão orgulhosos de nós mesmos se não formos capazes de levantar as nossas asas para voar, os nossos pés para caminhar, mas transformar os hábitos negativos e superar os conflitos. Então nós sentimos bem, sentimos que nós podemos contar, ter bons sentimentos, boas interações
E podemos ver o quanto isso está crescendo espiritualmente nos meus relacionamentos. É uma neura do meu nível de pureza, de sinceridade, de uma forma que nós nos relacionamos uns com os outros, com o poder da intensidade daquilo que eu tenho de fazer. Isso tem um impacto igual na atmosfera ao redor. Então, é esse pensamento, do poder do pensamento, dessa criação, de como nós podemos alimentar esse poder da paz que vem do divino, que é uma energia tão pura, que limpa todo o meu passado, lava o meu passado, e permite que eu me recrie todo dia no momento presente. Então, isso é algo que nos podia roubar a paz, viver no passado rouba-nos a paz, superar os criticismo, os julgamentos. Então, de uma certa forma, assim, mais mundana, se você é um crítico no mundo, ou seja, na sociedade à espera dessa opinião pública. Mas nós sabemos o que eu tenho que fazer para transformar a minha fraqueza, a minha negatividade. Então nós começamos a nos tornar juízes e advogados dos outros, mas aquilo que eu penso é que o criticismo, ou ser julgador, como um sinal da minha própria preguiça, porque eu não estou a ver. Se você estiver completamente consciente do que é ser pacífico e feliz, então você vai ter toda a minha atenção na minha transformação. Isso, quando há distração, há uma certa preguiça. Então, nós estamos a olhar para os erros das pessoas, falar sobre elas, tornar as coisas maiores. Isso fala mais de mim do que quem eu estou a referir. Então eu prefiro a preguiça do meu trabalho interior e empenho para remover e superar as fraquezas da minha vida. Então acho que voltar ao lar, o aspecto bonito que eu encontrei, foi uma descoberta recente, que foi, ou é, na verdade, não possuir nada. E nós pensamos nesse mundo governado pelo materialismo, as pessoas estão sem paz, preocupadas, inseguras, elas querem segurar as coisas, querem ser proprietários das coisas. Então, o ego vem daí. Isso traz preocupação constante, preocupados com as pessoas, com as situações, com os lugares e com as notícias. Desde que eu era criança, eu sempre pensava, desde criança, não tinha esse pensamento de ser ambição, ganhar com alguém rico, ter um carro, uma casa. Eu nunca quis nada. Eu sabia que nunca ia me faltar nada. Meu pai era generoso, ele ia fornecer tudo, é a melhor educação que ele pôde, mas eu pessoalmente senti que eu não queria nada. Mas quando vim para Brahma Kumaris, eu aprendi algo no que foi mais elevado que isso, e não desejável. Ou seja, ter coisas e não ser a proprietária delas. Isso foi fascinante, porque é uma prática, uma consciência de que nós podemos praticar, que é ser um administrador, um zelador, como nós chamamos da Brahma Kumaris. Portanto, eu não sou dono de nada. A vida dá-nos as coisas. Nós temos uma família, nós temos um lugar para viver, nós temos outras possessões, outras posses, seja por um negócio, mas literalmente nós não somos dono de nada. Tudo está comigo, mas não é
Eu não sou a dona, portanto, quando eu deixar desse corpo, eu vou retornar, ele vai retornar para a natureza, minha família vai ficar para trás, as lojas vão ficar para trás, os campos vão ficar para trás, portanto, tudo temporário. Mas não, do outro lado, quando eu digo que eu não sou dono de tudo, não significa que eu fique com falta daquilo que eu precise. Portanto, isso significa que aquele meu, o meu que as crianças dizem, esse dia tem que ser minha, tudo tem que ser meu. Isso rouba-nos a paz completamente. Porque isso faz-nos ser alguém possessivo, egoísta, ou tentar convencer e impor, muito inseguro. Então, o exemplo que eu seguro no meu coração é o exemplo de Brahma Baba. Então, alguém que tem alta expectativa pela sociedade, e ele está vivendo uma vida de luxúria, de luxo com sua família. Quando ele acorda espiritualmente, daquilo que ele pode saber, e ser um instrumento de Deus, aquele que ensina o Raja Yoga, então essa revelação divina, esse ensinamento. Então, nesse momento, a sua casa estava aberta à comunidade, as pessoas podiam visitar, os guris, ele oferecia hospitalidade, como um hindu naquela altura, mas quando ele despertou espiritualmente, ele descobriu a verdadeira saúde e a verdadeira abundância da vida. Então ele começou a entender. Então ele era a personificação da paz, do amor, a luz, uma energia viva. Então ele experienciava o seu despertar. Então qual é o propósito da vida? O servir a humanidade de uma forma tão sem ego. Então isso significava que ele podia render tudo o que ele tinha. E de fato, isso terminou por ser uma semente dessa organização tão grande, que é tão longe do meu país, mas ele, o ser esse rico, já não dependia mais da matéria. Ele não podia ser definido pelo dinheiro. Não seria definido pelas posses. Mas ele era muito humilde. Ele ofereceu tudo aquilo que ele tinha na mão daquelas jovens mulheres, yogis, e utilizar isso para servir a humanidade. E é claro, Brahma Baba é único. Ninguém provavelmente pode fazer isso, mas nós temos que se cuidar, manter o nosso negócio para sustentar a família, pagar a universidade, a escola, o que quer que seja, mas nós podemos ser como ele no sentido de não pertencer. Portanto, o fato de ser um administrador, um zelador, é que tudo que nós temos é de Deus. E é claro que ele vai fazer com que você tome conta das coisas dele. Então isso vai sustentar a sua vida da sua família, ou os seus negócios, ou o que quer que seja, mas libertas do peso de ser o proprietário das minhas posses. Quando o meu também tem a ver com. Então, serão as suas energias que estão lá a sustentá-los. Portanto, quais são as garantias que vocês têm? Seja num 5 ou 10 anos, não há garantias. Mas quando nós rendemos tudo para o divino, para o meu Pai espiritual, então, qualquer coisa e tudo que eu preciso vai ser fornecido. Então nada vai fazer sentir, nada pode fazer sentir mais tranquila, ter essa garantia de que eu estou na mão dele,
minha vida vai estar sempre bem. Então esse é um direito que eu tenho, porque se o meu passo eu tenho que dar tudo, entendeu? Por isso, eu comecei a parar de ter essas posses. Então, depois eu vi que não são os meus filhos, são os filhos de Deus. Eu tenho que protegê-los. E é claro, eu vou ter que educá-los e cuidar deles, e ter essa amizade de uma vida. Mas eu não sou o dono deles. Não há nada que faça com que você fique mais sem paz que é cair nessa armadilha de que sou o dono de alguém ou de qualquer coisa. Estamos longe bem, eu vou parar aqui, porque o tempo está a passar. Na verdade foi extraordinário. A sua energia de fluir estava fantástica. Foi muito bonita essa sua partilha de vida. Quando você começou a falar, é uma coincidência divina. Veja, você está sempre a seguir a Vedanta, portanto, vocês estão sempre a vir ao mesmo tempo. Então, é uma divina providência. Nós não fazemos as coisas nesse sentido. Tem aqui uma pergunta que colocaram. Ele também já colocou a resposta. Quando a minha mente está estressada ou fora de controle, qual deve ser a primeira coisa que eu devia fazer para trazer a paz outra vez? E a resposta é que é regressar a Om Shanti. De lembrar a mim mesma que eu sou uma alma pacífica. E se eu der um passo um bocadinho atrás, eu posso estar numa situação onde tudo está assim um bocadinho intenso, ou muito alto, o que quer que seja. Mas é bom. A gente apaga. Desculpa. Então isso manteve a porta de casa aberta para eu regressar ao lar. Então o que eu comecei a pensar? Eu comecei a pensar que eu esqueci quem eu sou. Então essa consciência de quem eu sou, num lugar seguro, para onde eu posso olhar, de onde eu vim, mas também transformar o padrão dos pensamentos. Podemos então definir as coisas de certas maneiras, onde se cria pensamentos negativos ou críticos, depois nos apanhamos chateados ou de uma certa forma sem paz. Às vezes eu não estou motivado. Então, estar em paz não significa que de vez em quando eu não esteja em alguma confusão, algo assim do gênero. Mas eu preciso de saber, eu preciso de me renovar, de fazer um reset, refrescar-me. Portanto, bem estava a dizer que os pensamentos são puros, são oxigênios da alma. Então, é isso que eu tenho que cultivar. Isso é o aprendizado contínuo. Aqui nós fazemos a Brahma Kumaris. Nós somos estudantes. Nenhum de nós é professor, apenas o Pai Supremo que é o que ensina, o professor. Portanto, nós temos que escutar, refletir, então ver como é que nós podemos aplicar no dia a dia. No dia a dia, nós temos que encontrar algo que seja do meu interesse, mas também temos que ser cuidadosos. Não estar a comparar com ninguém. Vedanta bem disse isso, valorizar o meu papel. Eu sou única. Às vezes, nós ficamos desmotivados porque estamos a comparar-nos com alguém e que sofre de coisas boas ou não. E essa é uma razão muito bela, porque Deus gosta de cada um de nós. E nós temos que chegar a esse Cristo, a essa visão divina de quem eu sou. Isso irá nos permitir. Uma vez eu estava no Chile
e havia dificuldades com a equipe de lá. Eu estava muito mandona, estava sendo muito criticada, e as pessoas estavam assim um bocado saturadas em mim, e houve uma aula, e estava no chão, não tinha cadeiras. Eu sentei lá e comecei a olhar essas imagens que nós temos o ponto de luz, como nós temos aqui, e eu disse para Deus, olhar para essa imagem, se eu tiver qualquer uso para si, por favor, mostre. Eu senti, estava num mau estado de ser, eu não conseguia ver nada de bom. E tudo que era fácil, que era oferecido, eu estava a pegar aquilo com dificuldade, era tão duro. Então isso tem a ver com as minhas negatividades. Mas depois eu fui tão preenchida, como uma luz, da minha dignidade, do meu merecimento. Então parecia que essa energia dentro estava a crescer, parecia que eu ia explodir. Eu tive o sentimento de que não importa o que, não importa o que eles vão dizer, ou qual erro que eu possa fazer, Deus ama-me sempre. E Ele vai sempre ver o bem em mim. Então, quanto mais eu olho para os olhos dele, mais eu sou capaz de refrescar-me e lembrar a mim mesmo. Então, obrigado. Então, obrigado por lembrar que nós não somos os professores. Então, eu queria passar a Cláudia para agradecer. Om Shanti, bom dia. É bom tê-la conosco. Eu apenas cheguei do Brasil, estava próxima de si, mas agora já estou longe outra vez. Então foi muito bom escutar a sua história, como a mamãe disse. Os dois pontos que eu quero ver, aqui que você falou sobre a falta de qualidade nos fazer falta de paz. Então o que não está claro na minha vida? Então também, quando você disse, quando nós julgamos alguém, é uma preguiça. Eu nunca pensei nisso como preguiça. Então a preguiça de verificar a mim mesmo, de ver esse meu mundo interior, e perceber que quando eu verifico, eu vejo o meu mundo interior. Então quando eu consigo mudar o meu interior, eu paro de julgar os outros. Isso foi um ponto que deu muita luz. Então muito obrigado por estar conosco. Espero que você regresse em breve, alguns no futuro. E obrigado. Obrigado a todos que estão aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, Cláudia. É muito bom vê-la também. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Então, fazer os anúncios. Tanto vocês, todos vocês têm a consciência. O mês está chegando ao fim. E nós temos um retiro de silêncio. Nós vamos fazer no mês a seguir. Espero que o ecrã seja visível. Então, o mês de outubro é um mês muito valoroso para essa equipa. E nós vamos completar 2 anos no próximo mês. Então, vou anunciar que vai acontecer no mês que vem. Próximo fim de semana, dia 1 de outubro. Vamos falar sobre o último poder, nessa série dos sobrepoderes, com a irmã Suman, que ela vai falar sobre o poder de cooperar. Depois a seguir vamos ter os valores da vida, sobre consideração com a Sister Maureen de Melbourne, também é importante, da Índia, por causa de Mahatma Gandhi. E esse programa vai ser às 4h30 da manhã. E depois disso nós temos um workshop com o irmão David Goodman, que é um dentista de profissão. Ele vai estar na Escócia. Ele serve lá como instrumento. Então vai ser o sábado a seguir aí. Esse é o nosso calendário elegante.
Então, posso apenas dizer que se você olhar os dois retiros de silêncio, nós estamos a completar 2 anos, então um deles é um bônus, um que é um silêncio diretivo sobre paz, depois temos um valor e outro workshop de conversa com os dois vão ser com o irmão Eric, a Asha Didi e o irmão Charlie, e também com a Sister Gina e a Aruna. E antes que eu me esqueça, eles são novos e querem fazer parte dessa equipa das conversas, dessas palestras. Envie-nos por e-mail o seu número do WhatsApp, um bate-papo que possa enviar os materiais. São os últimos anúncios, que são os nossos sites, valores para a vida, a série. Podem encontrar os episódios nesses links do YouTube. Já estamos um pouquinho atrasados, vamos parar de interromper a partilha. Então vamos fazer uma meditação. Sister Moira. Não sei se a Sister Anu quer tirar a fotografia. Sim, claro. Vamos tirar a fotografia, que nós adoramos essa parte. Todos que estão aqui pelo menos hoje. E quem quiser ligar as câmeras, podem ligar as câmeras. É um prazer ter uma foto com a Sister Moira e experienciar profundamente essa paz. Ok, já tem. Obrigado. Muito obrigado, Sister Moira. Obrigado. Uma coisa que apenas lembrar, o 10º, percebi se é o aniversário da Didine, 86 anos. Vai ser o episódio número 50, vai ser com a Didi Morini, uma convidada muito especial, e ela vai estar a falar sobre render-se. Obrigado, Cláudia, por lembrar disso. Vai ser um episódio muito especial. Então agora vamos para a meditação. Obrigado. Então, respire profundamente e coloque a sua atenção para dentro, para esse espaço sagrado por detrás dos olhos, onde eu, o ser vivo, ser de luz, eu sou, eu estou a irradiar esta bela energia de paz. E eu sou capaz de perceber a calma, a tranquilidade, a frescura que vem do meu eu original. Quando eu sou calma, eu tenho uma claridade plena. Quando eu estou calma e pacífica, eu sinto segurança. Eu estou equilibrada. E conforme eu avanço no silêncio, o intelecto fala sobre paz. O lar de todas as almas. Eu sou apenas um ser de luz, pura luz, na vastidão
de todo, na presença do oceano de paz, a fonte, o Supremo. E eu estou aberta às vibrações puras do Supremo Deus, nosso Pai, os seus raios de paz abraçam-me e preenchem cada canto da alma. E surge esse sentimento profundo de ser aquele que está em paz com o Supremo. E no silêncio e em paz. Eu sou eu. Na companhia mais elevada de Deus. Eu mantenho a consciência da alegria de ser quem eu sou e a quem eu pertenço. E eu regresso para a consciência do meu corpo físico e também irradio o poder da paz para a minha família humana. As minhas vibrações silenciosas, meus sentimentos puros, tocam a luz de todos os que estão ao meu redor. Eu estou aqui para desempenhar o meu papel elevado e tudo aquilo que eu preciso fazer é brilhar a luz que eu sou. Eu sou um ser de paz. Om Shanti. Então, mais uma vez, muito obrigado, Sister Moira, pela sua experiência. Encontramos em breve. Muito obrigado. Muito obrigado a todos por essa noite maravilhosa aí. Ok, obrigado.